Da tribuna da Câmara, o deputado Gilvan da Federal anunciou e comemorou a decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que revogou a prisão política do deputado estadual Capitão Assunção, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado comparou a altivez da Alice com a postura da Câmara dos Deputados, que não reage às invasões de competência do Legislativo, nem defende as prerrogativas dos parlamentares. Gilvan da Federal disse: a Assembleia Legislativa do Espírito Santo fez história pela liberdade e pelo verdadeiro Estado democrático de direito. Diferentemente da Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa mandou soltar o deputado Capitão Assunção. Infelizmente, aqui na Câmara dos Deputados, os deputados federais votaram pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Se hoje o deputado Daniel Silveira está preso, é por culpa dos deputados federais. Gilvan da Federal apontou que, diferente do que acontece em Brasília, no Espírito Santo, o presidente da Assembleia saiu imediatamente após a prisão, em defesa do deputado Capitão Assunção. Ele prosseguiu: e eu pergunto, cadê a presidência desta casa? A Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, invadiu a casa e o gabinete do deputado Carlos Jordi e do deputado delegado Ramagem. Hoje, aqui, há deputado federal com medo de falar, senador com medo de falar. É uma vergonha. O deputado lamentou. O tempo todo aqui vemos arbitrariedade contra este parlamento e nós nos ajoelhamos. Volto a dizer, deputado federal e nada é a mesma coisa, pois não se pode criticar um ministro do STF. Gilvan da Federal parabenizou os deputados estaduais do Espírito Santo, apontando que os 4 que votaram contra são da extrema esquerda. Ele disse: agora eu digo aqui aos deputados do PT e PSOL, se um dia isso virar e vocês forem acusados por um crime que não existe, de opinião, por exemplo, vocês passaram 4 anos chamando o presidente Bolsonaro de eu jamais votarei pela prisão de alguém que deu a sua opinião, jamais, seja de que partido for. Mas vocês são hipócritas. Se acontecer com alguém da direita, o cara pode ser inocente, pode ser o que for. Todos nós temos família, todo mundo tem família. Um dia vai sobrar para vocês também. Ele lembrou: se hoje o deputado Daniel Silveira está preso, é por culpa desta casa que se acovardou e vem se acovardando o tempo inteiro. Os direitos fundamentais e políticos têm sido relativizados ou mesmo atropelados no Brasil. Para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento dos veículos ao privá-los de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e seus efeitos seguem perdurando enquanto o inquérito vai sendo passado de relator em relator. O inquérito já está nas mãos do 4º relator, o ministro Raul Araújo, e empresas e famílias seguem sofrendo as consequências de ver sua renda ser confiscada dia após dia.
Há mais de 32 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo fez história pela liberdade e pelo verdadeiro Estado Democrático de Direito. Diferente da Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa mandou soltar o deputado Capitão Assunção. Infelizmente, aqui na Câmara dos Deputados, os deputados federais votaram pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Se hoje o deputado Daniel Silveira está preso, é por culpa dos deputados federais. Com todo respeito aos meus colegas de parlamento, sou deputado novato, mas hoje é melhor ser um vereador, um deputado estadual, do que um deputado federal. Por conta de medo, o presidente da Assembleia saiu imediatamente após a prisão, em defesa do deputado Capitão Assunção. E eu pergunto, cadê a presidência dessa casa? Que a Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, invadiu a casa e o gabinete do deputado Carlos Jordi e do deputado delegado Ramagem. Hoje aqui, deputado federal com medo de falar, senador com medo de falar. Porra, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu era policial federal, um deputado federal há 15 anos atrás, quando a gente tinha aqui presidente da Câmara como Michel Temer, dificilmente alguém ousaria atacar um deputado federal por um crime que não existe, que é crime de opinião. Hoje, deputado federal, com todo respeito aos meus colegas aqui, deputado federal, e eu me incluo nisso, e nada é a mesma coisa, porque não existe defesa do parlamento. É o tempo todo aqui arbitrariedade contra esse parlamento e a gente se ajoelha. Volto a dizer, deputado federal e nada é a mesma coisa, por conta que não pode criticar um ministro do STF. Então, parabéns aos deputados estaduais. 24 deputados estaduais votaram sim pela liberdade do deputado Capitão Assunção. 4 deputados votaram pela manutenção da prisão. Preciso nem dizer que partidos são, né? Preciso nem dizer, PT e PSOL. PT e PSOL, sempre a mesma coisa. Agora eu digo aqui para os deputados do PT e PSOL, se um dia isso virar e vocês forem acusados por um crime que não existe, de opinião, por exemplo, vocês passaram 4 anos chamando o presidente Bolsonaro de genocida, eu jamais votaria pela prisão de alguém que deu a sua opinião, jamais, de qualquer partido. Agora, vocês são hipócritas. Se for do lado aqui da direita, o cara pode ser inocente, pode o que for, mas nós, todo mundo tem família, todo mundo tem família, e um dia vai sobrar para vocês também, porque eu golpista. 30 segundos, presidente, para terminar. PT, PSOL chama o presidente Michel Temer de golpista. Se foi ele que indicou o Alexandre de Moraes, então o ministro Alexandre de Moraes tem que ser chamado de golpista também por vocês. Parabéns à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ao seu presidente que defendeu o deputado Capitão Assunção. E se hoje o deputado Daniel Silveira está preso, é por culpa dessa casa aqui que se acovardou e vem se acovardando o tempo inteiro. Deputado Sóstenes, tem 1 minuto. Ilustre presidente, hoje é um dia alvissareiro para nós que somos parlamentares. Nós tivemos um belo exemplo dado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que viu na decisão do ministro Alexandre de Moraes uma decisão esdrúxula
e vergonhosa à luz da Constituição brasileira e decidiu soltar. É o capitão Assunção, não é isso, delegado Gilvan da Federal? E decidiu pela soltura daquele parlamentar do Estado do Espírito Santo. Que fique este exemplo para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e para as demais câmaras legislativas. As prerrogativas parlamentares, à luz da nossa Constituição, precisam ser garantidas. Lamento muito que decisões como esta envergonham e coloquem os parlamentares de cócoras. Finalmente, começamos a reagir. Parabéns aos parlamentares do Espírito Santo que decidiram por isso e o presidente daquela casa que sirva de inspiração para todos. Deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Gilberto. Uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Gilberto, hoje no meu gabinete, eu estava em dúvida em qual assunto eu iria abordar aqui no plenário da Câmara. O primeiro seria a desaprovação do governo Lula, hoje pesquisa divulgada até na capa do Globo, em todos os segmentos, em todas as regiões, cai e cai muito rápido. A descriminalização das drogas, assunto também super relevante no nosso país, mas chamou bastante atenção, que foi a revogação do deputado estadual, capitão Assunção, no Espírito Santo. E os meus 3 assessores foram unânimes. Luiz, fala da revogação do deputado estadual. Presidente Gilberto, eu quero retornar ao dia 19 de fevereiro de 2021, quando essa casa, ali num ponto de inflexão, e nesse ponto o Congresso Nacional se enfraqueceu, quando somente 130 deputados foram contra a prisão do deputado Daniel Silveira. Eu tenho aqui, olhando para o pastor Feliciano, deputado estadual por São Paulo, Ottoni, deputado pelo Rio, Fraga, deputado federal pelo Distrito Federal, e Gilvan, deputado federal pelo Espírito Santo, Coronel Crisóstomo. Mas a Assembleia Legislativa do Espírito Santo ontem acendeu uma luz de esperança. Eu quero aqui ler o que a minha assessora escreveu. Uma mulher, homenageando as mulheres. Uma mulher que trabalha muito, super competente, escreveu: os parlamentares capixabas deram uma aula de coragem e autonomia, pois são eles que foram eleitos pelo povo e o poder emana do povo, que é o único que tem a legitimidade de dar ou retirar o mandato de um agente político através do voto. O respeito e a repartição de poderes precisam ser observados nos moldes e limites constitucionais, não sendo levada a sua autonomia somente por pressão política ou coação. Escrita pela minha assessora Jéssica Detone, uma mulher pequenininha aqui do estado de Goiás. E é essa percepção que a gente tem. Quando a gente vê a Avenida Paulista, ali não tinha 1 milhão de pessoas que somente amam o Bolsonaro, tinha umas 300 mil insatisfeitas com a imprensa, com o Poder Judiciário, com o atual desgoverno. Presidente Gilberto, eu quero parabenizar cada deputado estadual do Espírito Santo e o presidente da Assembleia Legislativa por terem defendido o nosso país e ser um novo ponto de inflexão de restauração dos poderes. Adilson Espíndola, do PDT, Alcântara Filho, Republicanos, Alexandre Chambinho, Podemos, Alan Ferreira, Podemos, Caligari, PL, Coronel Wellington, PRD, Dari Pagung, PSB, Delegado Danilo Baense, PL, Deninho Silva, União, Bruno Rezende, União, Engenheiro José Esmeraldo, peço só mais 30 segundos, presidente, do PDT, Gandini, do PSD, Ruto Leal, Republicanos, Janete de Sá, do PSB, Lucas Saramussa, do Podemos, Mazinho dos Anjos, PSDB, Pablo Muribeca, Patriotas, Raquel Lessa, do PP, Sérgio Meneghelli, Republicanos, Teodorico Ferraz, PP, Vandinho Leite, PSDB, Zé Preto, 24 votos a 4, ao contrário do que aconteceu aqui no dia 19 de fevereiro de 2021, que foi 364 a 130. Parabéns, Espírito Santo.